Fala pessoal, professor Rafael aqui. Vamos continuar a estudar gráficos de função de segundo grau? Tem mais detalhes que a gente precisa saber. Se eu pego uma função, por exemplo, essa aqui que está no quadro, e vou resolvê-la buscando as suas raízes. Raízes são valores específicos de x, que ao colocar esse valor aqui no lugar do x, essa conta toda dá zero. Então, no momento em que eu estou assim, te pedindo, ache as raízes da equação ou as raízes da função, eu quero encontrar um x específico para que essa conta toda dê zero. Para que isso tudo dê zero, eu posso igualar o a zero. Então, toda vez que eu igualo uma equação a zero, significa que eu estou buscando as raízes. Se eu igualo a 2, se eu igualo a 3, existem valores de x que eu faço essa conta, que dá 2, que dá 3, mas quando eu igualo a zero, é um x especial, que eu chamo ele de raiz. Então, quando eu tenho uma equação do segundo grau, a gente tem que apelar para Bhaskara. Você lembra de Bhaskara que eu preciso fazer um montinho aqui de equação. Começo pelo meu delta, e meu delta aqui é muito importante. Eu sei que você talvez saiba achar as raízes por soma e produto, mas eu vou te recomendar que você sempre utilize Bhaskara, independentemente do momento. Uma hora o delta vai ser importante para você buscar outras informações e ele nunca falha. Se você fizer bonitinho, você tem um bom indicador que você está seguindo no caminho certo. Porque eu sempre vou querer colocar para vocês raízes reais, raízes bonitinhas, raízes que têm uma raiz quadrada exata, né, o valor dos deltas. Então, assim, faça sempre por Bhaskara. É uma recomendação, um conselho. Então, acha o delta para mim, b ao quadrado. Quando não tem ninguém multiplicando x, é porque é 1. Então, 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes o valor de a, o a aqui é 1 também, vezes c, que é menos 6. Então, essa conta é 1, resolve o sinal primeiro, menos com menos dá mais, 4 vezes 1 vezes 6 é 24, 25, por isso que é um bom indicador, porque 25 tem uma raiz exata, então você está no caminho certo. Vem para o x' aqui, menos b, menos esse valor, mais ou menos a raiz de delta, raiz de 25, 5, sobre 2 vezes o valor de a. O a que multiplica o x ao quadrado, 2 vezes 1 é 2. Sobe aqui dois caminhos, menos 1 mais 5 fica 4, sobre 2, 2. Menos 1 menos 5 é menos 6, sobre 2, menos 3. Encontramos as duas raízes sem problemas nenhum. Toda vez que eu encontro a raiz, se eu quero mexer no seu gráfico ou identificá-lo no gráfico, eles estão localizados aqui, olha, é o x específico que eu coloco aqui, de forma com que vai zerar a minha equação, vai zerar a minha função. E ele então serve de referência para mim para saber onde que meu gráfico está tocando no eixo x. Então, se eu quero esboçar esse gráfico, eu vou lembrar, cara que multiplica o x ao quadrado é positivo, então a concavidade é para cima. Chego de forma crescente no b, porque é positivo o meu valor de b. Então, chego de forma crescente no y aqui. Menos 6 é onde eu estou tocando lá no eixo y. Então, estou tocando aqui embaixo, ó, lá no menos 6, nesse pedacinho aqui. Então, beleza. Então, eu sei que eu tenho que fazer um esboço mais ou menos assim. Por enquanto, a gente está no esboço, dá para melhorar isso. Próxima aula, a gente vai ver como que eu melhoro mais ainda esse meu gráfico, mas já está muito bom. O legal aqui é que o delta ele consegue me fornecer informações, de novo, já do gráfico e visualizar como que vai ser, como que eu posso prever o desenho do meu gráfico. Então, quando o meu delta é positivo, tipo essa situação, algum valor que eu consiga existir raiz para ele, pode ser que a raiz seja bonita ou não, normalmente a raiz quadrada desse número vai ser bonita, eu posso sempre afirmar que eu vou estar tocando no meu eixo x duas vezes, porque quando o meu delta é positivo, significa que eu tenho duas raízes reais. Significa que existe raiz quadrada desse cara e eu vou encontrar dois valores aqui, que são duas raízes reais diferentes entre si. São dois caras aqui que têm valores diferentes, como se fosse aqui, ó, 2 e menos 3. Se o meu delta dá exatamente zero, se essa conta toda aqui dá exatamente zero, eu vou ter também duas raízes. Por que é sempre duas raízes? Porque eu estou mexendo numa equação de segundo grau. Eu preciso ter duas raízes. Só que elas são duas raízes reais, são números bonitinhos, normais, bonitinhos não necessariamente, mas são números normais, iguais. Ou seja, meu gráfico fica mais ou menos assim, tocando em um único ponto do eixo x. Nesse ponto que está tocando, eu tenho que considerar que são duas raízes, só que elas são iguais. Tipo 2 e 2, 3 e 3, 6 e 6, coisa do tipo assim. Agora, se o meu delta, faça essa conta, dá algo negativo, significa que eu não tenho raiz real, porque eu não consigo tirar a raiz quadrada de números negativos. Então, eu começo a ter números imaginários, números complexos. Possui raiz? Possui, mas não no mundo dos reais. Possui raízes, duas raízes complexas.
Como eu não tenho raízes reais, eu não consigo desenhar graficamente ele aqui, é como se ele não tocasse em nenhum ponto do meu eixo X. Ele fica flutuando. Lembrando que aqui é só um esboço, se a concavidade está ao contrário, isso aqui também serve para a gente. Então, outra análise que nós conseguimos fazer utilizando o delta e as raízes. Até a próxima, pessoal.